Olá, eu sou o Lucas Passoni, você está no canal Os Tempos Modernos, um canal que pretende discutir literatura, filosofia, artes plásticas e cinema. O autor que escolhemos discutir hoje é o autor francês e existencialista Jean-Paul Sartre. Sartre nasceu dia 21 de junho de 1905 em Paris, na França. Foi escritor, ensaísta, teatrólogo e filósofo, e participou de movimentos importantes de seu tempo, como Maio de 68, em seu jornal Os Tempos Modernos, veio discutir questões relativas à libertação da Argélia, teve aproximações com a classe trabalhadora, com a classe operária, e vínculos enormes com o Partido Comunista e, sobretudo, com uma corrente de pensamento marxista que são os maoístas, né? Tem um livro muito interessante da Simone de Beauvoir, Cerimônia do Adeus, na qual ela expõe a vida particular que ela havia tido com Sartre, portanto é sim uma biografia, mas não uma biografia do Sartre, é uma biografia de uma relação entre ela e Sartre. E sobretudo ela faz ali também uma exposição na segunda parte do livro das entrevistas que ela realiza com ele, debatendo ali questões morais, existenciais, filosóficas, mas sobretudo literárias do Sartre. Eles vivem retomando a questão da perspectiva da literatura, que era sobretudo a perspectiva existencial de Sartre, ou seja, era o projeto existencial de Sartre, era ser um escritor, isso desde criança, e no livro fica muito claro. O que é muito interessante é que Sartre veio ganhar o Prêmio Nobel justamente com um livro chamado As Palavras, que é um livro autobiográfico, né? Ele considera ali os seus primeiros anos de infância e seu desejo de ser escritor. Então é muito curioso que ele venha ganhar um prêmio literário com um livro autobiográfico que mantém enormes relações com a sua perspectiva filosófica, né, com os seus conceitos ali de projetos existenciais, enfim. É muito interessante, E agora o livro que a gente vai tentar debater, né, depois que eu fiz essa pequena biografia sobre Sartre, é o Existencialismo e o Humanismo. O existencialismo e o humanismo é resultado de uma conferência na qual Sartre realizou em outubro de 1945, e ali Sartre tenta expor algumas questões relativas à sua teoria e como essas teorias reverberizaram de forma incoerente com a sua filosofia dentro das massas, né? Inclusive aqui ele vai responder uma série de críticas, tanto de autores marxistas, de críticos marxistas, como também de críticos cristãos. Né? Eu acho muito interessante a dinâmica na qual ele expõe essa forma, porque ele vai tangenciar tanto questões metafísicas, ou seja, se não existe sentido a priori a nossa existência, devemos construir um sentido, e como essas dinâmicas se dão a partir da própria relação da consciência com o mundo, e sobretudo, qual seria a relação do sujeito sartreano, esse sujeito de consciência, com a perspectiva material histórica que viria a partir dos marxistas, né? E, sobretudo, a dinâmica moral que se organizaria a partir daí. Ele até mesmo faz menção a um aforismo que é atribuído a Ivan Karamazov, né, do romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, que ele diz: se Deus não existe, tudo é permitido, né? Ou seja, ele tangencia tanto uma questão metafísica, ou seja, a existência ou não existência de Deus, como também questões morais, né? Ou seja, então eu posso fazer tudo, já que não tem nada que pressupõe a minha existência, que me subjugue de determinada forma moral, né? De determinada perspectiva moral. Então é muito interessante, é um livro muito curioso. Ele inclusive realiza uma série de debates, né, com algumas pessoas que estavam na plateia. Então a primeira parte do livro ele expõe todas as suas teorias, enquanto a segunda parte ele abre para perguntas. Inclusive tem um autor muito interessante chamado Deville, que é materialista, né, fazia parte do Partido Comunista francês,
e debateu sobre esse assunto em relação ao homem sartreano, ou seja, como que Sartre veria um sujeito livre, um sujeito que tem uma consciência absoluta, sendo engendrado em uma série de estruturas sociais que de fato o aprisionam, não é? E que, obviamente, eles não escolheram estar ali, né? Não fazia parte da sua estrutura de liberdade. Então, é realmente um debate interessante. Sartre dá uma ótima resposta. Eu, dentro das minhas leituras todas, eu gosto muito da filosofia do Sartre. Eu acho que ela é bem coerente, inclusive, para esse século, né, que se tem perdido a percepção da dinâmica de sujeito, né? Então, eu acho que é realmente muito, muito legal esse livro. Né? Agora a gente pode ir para o esboço da teoria das emoções, que vai trabalhar questões mais epistemológicas dentro da área da psicologia, que pode ser muito interessante também. O esboço da teoria das emoções de Sartre é um livro interessantíssimo, na qual Sartre vai expor uma espécie de psicologia fenomenológica, fazendo uma relação com as psicologias já existentes, como a psicologia comportamental e a psicanálise freudiana. É evidente que as próprias críticas que Sartre realiza em relação a essas duas epistemes são referentes ao período no qual essas epistemes viviam no tempo de Sartre, não é? E é evidente que, tanto quanto a psicologia sartreana ou a psicanálise existencial, quanto as outras leituras de práticas terapêuticas ou teorias psicológicas, sofreram, evidentemente, modificação. Sartre, nesse período, não tinha tanto acesso à psicanálise lacaniana, por exemplo, que poderia ter um certo diálogo com os conceitos de transcendência do ego de Sartre, embora também não seja a mesma coisa, né? Ou até mesmo a leitura, os últimos livros de Skinner, que proporcionariam uma espécie de liberdade ao sujeito, que não é visto, né, ou pelo menos a ideia de liberdade não é muito bem sugerida nos primeiros livros de teoria behaviorista, né, principalmente em Pavlov, por exemplo, né? Bom, mas enfim, é um texto muitíssimo interessante, justamente por tentar esboçar uma espécie de teoria na qual o objeto se dá a partir da própria consciência, né? Ou seja, o objeto de estudo é a relação da consciência com o mundo. Ele, a princípio, ele retoma a Husserl, que é um autor interessantíssimo, alemão, que expõe aquilo que ele veio a chamar de intencionalidade, que definiria, a princípio, uma divisão entre sujeito e objeto, na qual esse sujeito se direciona. O sujeito e a intencionalidade na qual ele presta a serviço de um objeto. Suponhamos, por exemplo, que eu eleja este livro como objeto de minha intencionalidade, objeto de minha consciência. À medida em que eu exponho esse livro como objeto da minha consciência, da minha visão, o que eu posso dizer que ele tem estruturas próprias, estruturas que podem ser reconhecidas como de um livro, ou seja, existe uma ideia de livro, um conceito de livro na qual este livro se enquadra. No entanto, eu não posso dizer que pelo fato de eu capturar a imagem deste livro na minha consciência, eu seja este livro. Existe uma divisão substancial entre o que é este livro e quem o observa. Essa diferenciação entre sujeito e objeto dentro da fenomenologia é um processo muito interessante, exposto inicialmente por Husserl, e que Sartre tenta expor isso junto com Heidegger, também na Alemanha. Eles eram contemporâneos, o Heidegger era um pouquinho mais velho que o Sartre. Tentam expor uma forma de psicologia. E Sartre, a partir daí, tenta organizar suas ideias a contraponto de teorias até então existentes, como, por exemplo, a psicanálise freudiana, né, na qual o objeto de estudo da psicanálise seria o inconsciente e faria da consciência apenas como se fosse um reflexo contingente
das ações do inconsciente, né? Ou seja, a dinâmica de articulação da consciência é absolutamente passiva em relação às dinâmicas inconscientes e que, sobretudo, seria uma espécie de consciência fraturada, ou seja, existe o inconsciente, no entanto, todas as manifestações do inconsciente se dão de formas deslocadas, de formas transfiguradas, né? Não assumiriam a sua figura inicial, mas se manifestaria para a consciência de uma outra forma, aquilo que Freud vai chamar de o retorno do recalcado, né? Que ao tentar passar pela barreira da censura, ele assume outra configuração, né, para se tornar mais palatável para a própria consciência. Sartre vai dizer nesse livro mesmo aqui que a ideia de que a consciência possa falsear uma ideia ou um conceito para se tornar mais palatável é um erro epistemológico, à medida em que a consciência não pode alienar-se em si mesma, né? Não pode criar uma dinâmica própria na qual ela mesma se oculte à medida que a consciência ela é absoluta. O inconsciente seria um erro ontológico, à medida em que isso sim poderia acontecer, mesmo que a consciência, né, nesse caso só se a consciência fosse consciente do seu próprio alienamento, né, da sua própria alienação. É o que o Sartre diz em relação à psicanálise, embora ele ache muito interessante que essa dinâmica simbólica ocorra na psicanálise e que de fato é possível ver essas dinâmicas dentro das próprias relações humanas, dentro da própria literatura, seria um ponto de crítica, né? Não deixa de haver pontos de crítica dentro do contexto psicanalítico. Essa dimensão também de separação que ocorre entre significado e significante na leitura psicanalítica, onde o Sartre também tenta pontuar, né? Ou seja, e é justamente essa dinâmica que eu falei anteriormente. É como se houvesse dentro do inconsciente símbolos, ícones, significados que são distorcidos e, portanto, separados da sua forma original, né? Ou seja, uma árvore pode representar uma árvore para o consciente, no entanto, não é fundamentalmente aquela mesma representação ou uma representação facsimilar daquilo que existe e a que a provocou no inconsciente, ou seja, o consciente é apenas uma representação distorcida do inconsciente e que é, sobretudo, contingente, né? É como se viesse primeiro dessa dinâmica inconsciente, dessa postura inconsciente como a consciência. Enfim, eu acho que talvez esteja me embaralhando um pouco em relação a isso, mas Sartre vai dizer que se essas representações conscientes, mesmo que sejam reflexo de manifestações inconscientes, elas teriam liberdade, arbitrariedade, afinal de contas, como são separadas, né, o significado e o significante, e já que vai ser absolutamente impossível, isso mais mesmo encontramos em Freud, que é absolutamente impossível identificar ou encontrar de fato o inconsciente, né, tornar o inconsciente consciente seria um erro inclusive de definição, né, ou seja, ser inconsciente logo nunca vai se tornar consciente, né, vai ser sempre absolutamente recalcado, né. Aquilo que está diante da consciência existe uma dinâmica própria, uma forma de interlocução e manifestação própria. E não poderia existir, por parte dos psicólogos, essa constante perscrutação em torno do que aquela árvore representa na minha consciência, tentar encontrar um elemento, um símbolo facsimilar àquilo que a árvore representa conscientemente no inconsciente. Enfim, eu acho que eu estou me embaralhando porque é um debate, né, confuso mesmo, né, tentar articular duas teorias, né, talvez a gente acabe se perdendo um pouquinho, mas é uma leitura interessante que o Sartre faz aqui. Ele aponta suas críticas em relação à psicanálise. Em relação à psicologia comportamental behaviorista, ele vai dizer que a psicologia comportamental ela tem por princípio expor a tudo aquilo que estudar, a tudo aquilo que seja mensurável, que é possível de ser conhecido empiricamente, à medida que elementos internos não são possíveis de conhecer,
empiricamente, portanto, são excluídos do seu método de estudo, ou seja, eu só posso conhecer e estudar aquilo que é apresentado no contexto da realidade. E ele vai dizer que a consciência sendo exclusa desse processo, estamos excluindo uma parte fundamental da estrutura do ser humano, né? E que é fundamental justamente porque é ali onde se dá as suas relações de escolha e as suas relações com o mundo, né? E ele vai dizer que a própria consciência, pela sua estrutura, seria impossível ser vista como um objeto, né? Ou como ele definiria logo mais alguns conceitos, como um ser em si, né? Um ser de densidade absoluta que é dentro de si mesmo e tem em si mesmo um único sentido, né? A relação da consciência é uma relação de para si, né? Que ele veio conceituar como para si, que é um processo de negação. À medida em que eu não sou esse livre, eu sou o quê? Esse movimento transcendente, quer dizer, o que se transcende ao para si, transcende o objeto, que toma uma dimensão própria e livre, e sobretudo por ser negação, ela não tem definição, né, por si mesma, então não pode ser substancializada. É uma dinâmica na qual o sujeito, o objeto de estudo que é a consciência, por ter esse perfil transcendente, que é o que ele fala, inclusive, aqui no Transcendência do Ego, né? Está no real, no fora, né? no mundo, ele não pode ser considerado substancial ou essencial, ou ter um sentido em si mesmo, ou um sentido que seja imanente de si mesmo. É sempre um sentido projetado e fora do próprio sujeito, fora da própria consciência. A consciência é esse constante movimento, né, a procura de sentido, né, e estabelece uma relação simultânea entre o sujeito e o mundo, né, e a partir daí se monta e se desfaz sentidos, né. Eu acho que talvez eu esteja me embralhando aqui também, mas é essa a ideia do Sartre, e é o que ele estabelece, eu tento estabelecer nesse livro, né, o Esboço da Teoria das Emoções, que ele articula essas 3 formas de pensar a psicologia, né. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Vou fazer mais leituras de livros do Sartre aqui. Eu pretendo fazer mais 2, 3 vídeos. Então a gente vai conversando, viu? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Vocês sabem todo esse repertório, né?